Pessoal, vamos acompanhar comigo esse tratamento para recuperação desses dentes. O paciente foi atendido numa região muito carente e ele não tinha dinheiro para arcar com o tratamento ideal. Porque na odontologia existe o tratamento ideal e tem o tratamento que cabe no seu bolso. Porque normalmente tem uma, duas ou até três opções de tratamento. O ideal aqui era fazer facetas de Vernir, de porcelana, que é um material excelente de durabilidade. Mas ele não tinha condições. Então vamos tentar fazer facetas, só que uma faceta com um pouco diferente, a gente pode chamar de restauração mesmo. Porque a faceta utiliza de uma resina apropriada para fazê-la. E normalmente essas resinas são muito caras, o que também não enquadrava no preço que o paciente podia pagar. Agora tem uma grande diferença, vai cumprir com o objetivo que é devolver para ele a estética dos dentes, principalmente porque são os dentes da frente. A gente usou esse molde para conseguir fazer o formato ideal do dente. Porque lembra, dessa resina não é a melhor para fazer faceta, então a gente precisava de um local para ficar suportando aquela resina enquanto a gente colocava aquela luz, que na verdade endurece a resina, né? Quando a gente vai fazer a restauração, por exemplo. A gente usou como se fosse um molde transparente, onde ele ia comportar aquela resina ali, e a gente ia fazer a fotoporonização, que é o endurecimento da resina, por a luz azul, melhorar essa adaptação para a gente conseguir com que essa resina não caísse tão facilmente, porque não é a resina ideal. Tivemos que fazer um pouco de desgaste, né, como se fossem uns degraus ali para que essa resina conseguisse se adaptar da melhor forma e não corresse o risco de quebrar com tanta facilidade. A parte das frente, os dentes da frente são responsáveis principalmente pela mastigação. Existe uma força que vai ser descida ali muito grande. Então nós precisamos manter o máximo essa resina aderida ao dente para que ela não quebre, senão toda hora ele vai ter que voltar no dentista para fazer o conserto. A gente foi lá, pegou a resina, encaixou dentro do molde. O molde é transparente, talvez vocês não vão conseguir enxergar aí, mas tinha um moldezinho de plástico transparente. Tem mais ou menos a consistência daquelas formas de ovo da Páscoa, só que o tamanho do formato do dente. A gente preencheu as paredes dessa forma, né? Aderindo bastante ali nas paredes da forma para conseguir fazer a adaptação, deixando o meio oco para encaixar o dente, o remanescente do dente. Por isso que eu sempre digo, um trabalho bem feito, não importa o material que você está usando, não importa a clínica que você vai. Pode não ter o melhor material do mundo. Faz diferença o material? Sim, faz. Muita diferença. Só que um trabalho bem feito, você consegue devolver para o paciente ali pelo menos um ano e meio, até ele ter recurso para fazer um tratamento ideal. Por exemplo, o implante dental, ele é o ideal para devolver a mastigação. Só que se você não tem condições de pagar, faça uma boa coroa de resina. Faz uma boa prótese removível. E junte o dinheiro para fazer o implante num lugar legal, porque é melhor uma prótese removível, né, do que você ter um implante num lugar ruim, com material horrível, que vai durar muito pouco tempo. O desafio aqui era manter o mínimo de contato de saliva nesse material restaurador. A gente coloca o material restaurador em contato com a saliva, ele perde suas propriedades, então fica mais frágil ainda, facilita muito a quebra. E o foco também aqui é que enquanto a gente estava restaurando o dente dele, a gente começou a conversar sobre a importância dele cuidar dos dentes de agora para frente, né? Os dentes dele chegou num estágio, né, de contaminação ali com cárie, de destruição do dente dele muito grande. Se eu for lá somente restaurar o dente dele, ainda mais com material que não é do ideal, não vai durar nem 3 meses se ele não cuidar, se ele não escovar. Mas já não tá tão perfeita porque tem essa domo de vidro aí que a gente usou para não espirrar, né? Nada, tava na época da pandemia, a gente tava evitando qualquer tipo de contaminação. Ter essa consciência pode fazer você economizar muito dinheiro no dentista. Saber que sempre que uma pessoa está te forçando ou te pressionando a fazer um tratamento, é melhor você buscar uma segunda opinião. Não são todos os casos, mas na grande maioria das vezes na odontologia existe 1, 2 ou até 3 opções de tratamento. E um bom dentista, ele vai saber trabalhar e entregar o melhor, mesmo que o procedimento não seja o ideal ou mais recomendável, mas o que cabe no seu bolso.